Vamos lá, primeiro ano. Então, olha só, seguindo, a gente tem o espaço industrial do Brasil, aí a partir da página 739, tá? Quando a gente fala de industrialização no Brasil, o primeiro ponto que a gente deve destacar é que é um país de industrialização tardia, né? Se formos comparar com o processo de industrialização europeu, é o mais fácil, né? O início da Revolução Industrial, nós tivemos um atraso de 100 anos. E mesmo com esse atraso de 100 anos, o início da nossa indústria foi muito lento. Né? O Brasil, desde do período colonial até a década de 30 do século XX, quando teve um impulso na industrialização, e esse, né, forçado, o Brasil se caracterizava por um país agroexportador. Né? Num breve momento, o que prevaleceu foi a mineração, ali por volta do século XVIII, mas aí posteriormente vem a economia cafeeira, né? E perdura até a década de 30 do século XX. Anteriormente, a gente teve, né, a cana-de-açúcar como nosso principal produto de exportação. Desculpa, deu um soluço aqui. De exportação, tá? Ah, essa industrialização ali de meados do século XIX, né, ela foi impulsionada por Barão de Mauá, tá? É, ele basicamente sozinho, né, ele instalou no país ah, ferrovias, né, bancos. Ele criou o Banco do Brasil, né, por exemplo. Tinha estaleiros, né, construção de, de, de navios, tá ok? E fora isso, né, ele era reconhecidamente um grande empreendedor, né? O que vai impulsionar, isso é bom a gente citar, né, o que vai impulsionar a, o processo de industrialização são pessoas com interesse, né, de promover essa atividade. E essas pessoas normalmente se caracterizam por serem empreendedoras, buscarem novos desafios, novos negócios, né? E essa nunca foi uma característica da nossa população assim tão forte. Hoje, né, se a gente observar hoje o Brasil, aí sim a gente consegue observar uma força empreendedora. O único problema é a falta de capital, né? Mas voltando aqui para o assunto que a gente está focado, que é a indústria. Então a gente teve ali meados do século XIX, Barão de Mauá buscando essa industrialização. Antes mesmo do fim desse século, ele faliu, né? Então a industrialização brasileira, basicamente, o que existia aqui desde de Mauá, né, os seus estaleiros fecharam. Então aqui é uma indústria um pouco mais desenvolvida, né, que ele estava trazendo para o país, paralisou e se manteve aquela indústria mais simples, né, que a gente viu até no capítulo passado, produzindo tecidos, roupas, calçados, indústria alimentícia e de bebidas. Esse tipo de indústria foi até a década de 30, quando a gente foi obrigado a acelerar o processo de industrialização. E foi um momento conhecido como substituição das importações. Né? Isso porque, com a crise, né, da Bolsa de Nova York, a Bolsa quebrou, né, várias empresas foram à falência, o mundo todo entrou numa crise global. O Brasil, a maior parte dos produtos importados vinham da Europa, né, e a Europa também era o principal comprador do produto brasileiro, ou do principal produto brasileiro, que era o café. Então, paralisou o mundo, né? Estados Unidos, Europa, o mundo todo quebrou. Então, os países se voltaram, né, para si, resolver os seus problemas. Então, e o comércio internacional, ele desacelerou. Isso fez com que o Brasil fosse obrigado a acelerar o processo de industrialização. Substituição de importações vem daí.
né? Então, o que antes nós importávamos, nós estávamos passando a produzir, tá? O grande problema para que esse modelo, né, não tenha dado certo foi alguns fatores essenciais, né? Primeiro, não houve quando você muda o modelo de substituição de importação, você está querendo produzir no seu país. Consequentemente, você tem que ter um mercado consumidor, né? Então, sem esse mercado consumidor, consequentemente, o modelo de indústria, ou sem o mercado consumidor, desculpa, sem a força econômica do mercado consumidor, consequentemente, o modelo de industrialização ele não vai dar certo, porque você tem que manter um consumo interno para que o modelo de substituição de importações ocorra. E o que a gente vê no nosso país até hoje é uma grande desigualdade econômica, né? Desigualdade de renda, tá? Então, ah, o processo de industrialização também, na substituição, primeiro necessitou da formação da infraestrutura, então, desenvolvimento de rodovias, né? A construção de hidrelétricas para você ter uma potencialidade de energia para abastecer essas indústrias. Uh, que mais? Energia, como telecomunicações, né, é essencial também para o comércio e a distribuição, né, dos seus produtos. Então são momentos em que o país se viu obrigado a primeiro investir na infraestrutura para depois ir para o passo seguinte, que é criar o parque industrial, né? O parque industrial, né, brasileiro, ele passa a ter uma maior força só a partir da década de 50, que tem um impulso desse processo de industrialização. Década de 30, então a gente estava se industrializando, né, fazendo a substituição de importações. Final da de 30, início até meados da década de 40, Segunda Guerra Mundial, então novamente o mundo parou devido à Grande Guerra, né? E a retomada do processo só vem pós Segunda Guerra, né? E no Brasil acontece a partir da década de 50, que aí temos esse processo também impulsionado pela chegada de multinacionais no nosso território, tá? Então, só para a gente marcar aqui, que eu fui falando direto, primeira fase da industrialização, meados do século XIX até a década de 30, né? A principal figura aí foi Barão de Mauá, como eu falei, né? Um empresário de grande sucesso. Depois, dentro desse mesmo período, né, com a falência de Mauá, o que se manteve foram as indústrias mais simples, de alimentos, bebidas, né, roupas e por aí vai. Década de 30, crise da Bolsa de Nova York, Getúlio Vargas, eu não falei o nome do presidente, né? Então o presidente ele se vê obrigado a pôr em prática a substituição de importações, né? E aí dentro do modelo como ele substituiu essas importações, o que a gente vai ter é um grande crescimento de indústrias estatais, né? Indústrias controladas pelo governo. Logo ali, por volta, né, da década de 30, década de 40, a gente teve a criação, por exemplo, da Vale do Rio Doce, né? Hoje é só Vale, que é uma indústria de mineração, e na década de 50 a gente viu a criação da Petrobras, né? Empresa que existe até hoje, e até hoje nas mãos do governo, tá? Além dessas duas, a gente pode citar também a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada aqui no estado do Rio, em Volta Redonda. E um outro fator também importante para defender essa indústria nacional que estava surgindo, o governo foi extremamente protecionista. Então ele fechou as importações de produtos ali, né, que estariam sendo fabricados no Brasil. Já na terceira fase, a partir de 56 e vai até os anos 90, a gente vai ter governos diferentes
e diferentes momentos da nossa indústria. Então, logo no início, o governo era o Juscelino Kubitschek, ele era um desenvolvimentista, né? Ele lançou o plano de metas, que tinha o slogan 50 anos em 5. Ele iria modernizar o Brasil é, em 5 anos, mas nós sentiríamos um avanço de 5 décadas. Tá? Dentre as obras, construção de Brasília, né? A formação, né, das vias para integrar economicamente o país, as rodovias que foram criadas para ligar a capital a todas as regiões, fez também que a economia brasileira toda estivesse interligada, né? Impulsionou a chegada, né, ele abriu o mercado, então impulsionou a chegada de indústrias estrangeiras, principalmente setor automobilístico, né, de eletrodomésticos, mas ao mesmo tempo todo esse processo, né, de avanço dos 50 anos em 5 teve um grande custo, né, e criou uma grande dívida para o Brasil, né, a dívida externa, o dinheiro que foi pego para promoverem essas obras, tá? Em 64, no país, né, ocorre o golpe de Estado, né, que foi os militares tomando poder por uma possível, e aí abre-se discussão, o momento aqui não é esse, mas a história é essa, né? Uma possível ameaça da influência, né, soviética no Brasil. O país era um país capitalista, aliado da Europa Ocidental, Estados Unidos, né? Então os militares acabaram tomando poder, dizendo também que era só para retomar a tranquilidade e logo entregariam, né? Seriam eleições para que a democracia ocorresse. Esse momento aí para estabilizar levou 24 anos, né? Um pouco mais de 20 anos, desculpa. Então o Brasil, no momento em que os militares chegam ao poder, novamente fecha o mercado, novamente toma medidas protecionistas, né? Principalmente em relação aos produtos que também estrangeiros que fariam concorrência com o produto nacional, e começa a focar ainda no processo de ampliar a infraestrutura do país. Mais rodovias, mais usinas hidrelétricas. Um fator ruim desse período foi um número elevado de empresas estatais, né? Foram criadas muitas empresas ou indústrias estatais. Isso gerou futuramente um custo muito alto, né? Esses governos militares tiveram um governo de grande, um período, desculpa, de grande crescimento econômico, foi chamado, né, o milagre econômico, de 68 a 73, e já na década de 80 tivemos a década perdida, né? Porque esse milagre econômico ocorreu a partir de investimentos e empréstimos que o Brasil recebeu. Durante a década de 80, esses empréstimos, os juros se tornaram altos, a indústria, né, essas estatais muito ligadas à infraestrutura, não geram um lucro imediato que ajudaria a pagar essa dívida, então o país começou a se endividar, né, e durante a década de 80 os investimentos foram cortados, né, não havia dinheiro para promover esses investimentos. Consequentemente, o país se viu em uma década de grave crise econômica, né? E a indústria brasileira ela foi ficando obsoleta, porque ela era fechada. Depois, quando necessitou se modernizar, o país estava em crise, né? Então ela foi se sustentando durante a década de 80 com uma tecnologia já defasada, enquanto os demais países capitalistas tinham já, né, uma ascensão muito grande em desenvolvimento tecnológico. Tanto que, quando chegamos à quarta fase, que é a partir dos anos 90 até os dias atuais, no governo Fernando Collor,
né, que promoveu novamente a abertura da nossa economia, muitas indústrias brasileiras acabaram falindo ou foram compradas por indústrias estrangeiras, né, pela defasagem tecnológica e falta de competitividade. Ao mesmo tempo, né, essa abertura trouxe uma série de novos produtos, deu acesso, né, à população brasileira e produtos mais modernos. A gente tinha um atraso tecnológico de basicamente 25 anos, né? Para vocês terem uma noção. É como se lançasse o iPhone, sei lá, 12 hoje nos Estados Unidos e daqui a 25 anos a gente teria capacidade de desenvolver essa tecnologia, né? E para esse produto chegar aqui, pode botar aí pelo menos 2 a 3 anos após o seu lançamento no país de origem. Então o atraso era muito grande. Com essa abertura, né, consequentemente, isso facilitou muito para que tivéssemos acesso a novas tecnologias, tá? Dentro também do período aí já no governo Fernando Henrique, nós veremos um processo de privatizações, ele vai enxugar o número dessas estatais, então reduzir, né, os custos do governo com essas empresas e, consequentemente, atrair, né, capital para o país, né, e buscar promover, né, as nossas indústrias, tá? O grave problema aí e que vem perdurando até hoje é que há uma cobrança de impostos muito alta dentro do território e as facilidades ou incentivos fiscais, quando surgem por parte do governo federal, estadual ou municipal, ocorre apenas para as indústrias estrangeiras, né, com o intuito de trazer indústrias com maior nível, né, de tecnologia, beleza? Um outro fator aí que a gente deve citar da nossa indústria é que ela é concentrada, né, pela economia cafeeira, que foi a responsável por acumular capital para iniciar a industrialização no país, se concentrava no Sudeste, especial Rio e São Paulo. A indústria foi iniciada nessa região, as empresas estatais no Rio de Janeiro, as empresas privadas de capital nacional e depois de capital estrangeiro em São Paulo, e isso se perdurou, né, a maior parte do tempo do século XX. Só a partir dos anos 90 que a gente começa a ver uma desconcentração industrial. Algumas indústrias instaladas nessa região ou no sul do Brasil se, opa, se mudam para o Nordeste, que a gente vai ver já no próximo título que promovendo a guerra fiscal, né? Então, quando a gente fala de estrutura industrial brasileira, ela é concentrada no Sudeste, em especial São Paulo, né? E é onde vai estar também concentrada a indústria mais moderna e diversificada, né? Nosso maior parque industrial, ele fica no ABCD Paulista, que é ali Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, tá? É um polo industrial bastante diversificado dentro de São Paulo, tá? A nossa desconcentração industrial então surge a partir da guerra fiscal, né? Quando principalmente governos do Nordeste, Ceará, Bahia e Pernambuco passam a darem incentivos fiscais, redução de impostos ou mesmo a retirada, concessão de terrenos por 2, 3 décadas a essas empresas, né, para que elas se instalem na sua região. Esse processo também acaba ocorrendo porque São Paulo, como está concentrando a maior parte das indústrias, é a cidade mais rica do país, grandes congestionamentos, então tudo isso são fatores que vão, desculpa, se criando um ambiente negativo para a manutenção dessas indústrias. Então elas passam a procurar regiões com menos congestionamento, um custo de vida mais barato, que deem mais incentivos fiscais e aí, consequentemente, elas terão mais lucro, né? Ah, então a guerra fiscal, ela foi travada por Bahia, Pernambuco e Ceará, tá? No início dos anos 90 até o fim da primeira década, né, do século XXI, né, a primeira década dos anos 2000. E além de promover
ou intensificar a industrialização nas capitais nordestinas, promoveu também uma mudança na migração, ou uma nova vertente na migração interna do país, que foi a migração de retorno, né? Alguns nordestinos que vieram para o sul, sudeste, em busca de melhores condições, com maior vaga de emprego, maiores salários na sua região, retornavam, né, em busca dessas melhores condições de vida, tá? Ah, aqui a gente tem a distribuição, então, como eu falei, vocês veem que é extremamente concentrado. A gente pode falar o centro-sul, aqui do centro-oeste até o extremo sul do Brasil, né? Por exemplo, a região norte é um grande vazio, que a gente vai ter ali em destaque são indústrias de extração mineral e a Zona Franca de Manaus, que é uma região livre, né, de, de impostos. Ah, a concentração industrial e consequente econômica é tão grande que, se a gente pegar norte e nordeste, vejam aqui pelo mapa, eles têm uma arrecadação com a indústria pouca coisa superior a apenas a região metropolitana de São Paulo, né? Só ali a capital, né, e as cidades periféricas, beleza? É, consequentemente, com essa indústria mais desenvolvida, né, na região sudeste, a gente tem acesso às melhores tecnologias antes, né, das demais regiões brasileiras. Beleza, galera? A gente fecha então aqui o capítulo de indústria brasileira e vocês façam aí os exercícios.